Olá a todos, estamos iniciando mais um treinamento de meio ambiente. Espero que vocês estejam em seus locais de trabalho de forma confortáveis, mantendo o espaçamento aí entre pessoas, né? Caso vocês estejam assistindo esse vídeo ainda nessa ocasião de pandemia, porque esses vídeos estão sendo gravados nesta época de pandemia e a gente está gravando em home office, né? Então, vamos iniciar nosso treinamento. Compartilhando com você aqui minha tela, nosso treinamento de meio ambiente hoje. A gente vai falar sobre gestão de equipamentos críticos. Existem nas áreas aí algumas estruturas, equipamentos críticos, ao qual a área de meio ambiente, né, precisa do apoio de você, ponto focal, para nos ajudar nessa questão dessa gestão desses equipamentos, ok? Rota de fuga muito importante, né? Esteja você onde estiver, na sua casa, em home office, na oficina, escritórios, salas de treinamentos, né? Esteja muito preocupado e ciente muito preocupado, eu já ia dizer, né? Mas sim, esteja ciente da sua rota de fuga, os equipamentos de emergência que estejam de pronto atendimento, como extintores. Faça a sua rota de fuga aí, se tiver um técnico de segurança, ele pode pausar o vídeo e fazer uma rota de fuga de forma mais técnica, digamos assim, tá? Mas de forma geral é você se preocupar com o seu jeito de sair, né? Como você vai sair até o ponto de encontro de forma segura, tá? Então, se vocês quiserem, pode pausar o vídeo, ok? Na hora que vocês fizerem a rota de fuga, a gente continua com o nosso treinamento. O treinamento de meio ambiente, né? Deixa eu só colocar uma canetinha aqui que fica fácil para vocês esse ponto aqui, para a gente poder começar. A gente quer falar sobre, ó, informar os procedimentos de segurança, a gente já falou sobre isso, né? Importante, eu gostaria de falar para vocês o seguinte, esse vídeo ele tem 3 horas de treinamento, segundo a qualidade, de acordo com a qualidade, a gente precisa manter esse horário mínimo, né, de 3 horas, pode ser mais, mas assim, menos não é recomendável, né, pela questão de qualidade, então são 3 horas de treinamento. Se eu estivesse presencial aí falando com vocês sobre esses equipamentos, a gente praticamente teria aí uma tarde toda de treinamento. Então, eu vou dividir esse vídeo em 3 vídeos, vou fazer a primeira parte, eu faço a segunda, a terceira, né? É, e aí depois vocês assistem na sequência aí esses vídeos em 3 horas, para que vocês possam ter essas informações, tá? É, Então, vocês, vocês tiverem uma sala de treinamento, né? Podem pausar esse vídeo 3 horas, fazer o seu lanche aí, o seu descanso, depois vocês voltam a assistir os vídeos. Importante a questão do celular, né? Tô com meu celular aqui, eu vou colocar ele no modo, né, silencioso, até para evitar alguma questão aí. Pode ser que toque uma emergência, eu preciso pausar o vídeo aqui do treinamento, né? Ou parar o treinamento, digamos assim, para atender se for uma questão de emergência. Fora isso, nós vamos estar focado aqui no nosso treinamento. Mantenha um foco nas pessoas que estão falando, solicite a palavra quando necessário. São regras básicas de um treinamento que, nesse caso aqui, a gente não consegue, né? Eu não estou aí para ver vocês, mas vocês podem anotar. Eu peço que vocês anotem no papel, no caderno aí as suas dúvidas e faça as perguntas depois, via WhatsApp, via Teams, né? Podem me ligar para que a gente possa responder essas perguntas. O ruim do treinamento remoto é isso, né? E não é online no caso, né? São vídeos gravados, a gente não consegue ter essa interação com vocês. Mas eu vou tentar imaginar que vocês estão aqui perto e a gente vai batendo um papo aqui, tá? Não esqueça de assinar a lista de presença. Como é que funciona a lista de presença? Vocês, se vocês estiverem vendo esse vídeo, né, possivelmente vocês já preencheram localidade, a data, e no final vocês estão vendo esse vídeo. Então, aqui é essa lista de presença básica mesmo, né? E quando for presencial, por exemplo, algum ponto focal da área, né, tiver com vocês em uma sala de treinamento, vocês estiverem vendo esse treinamento, ele vai ter uma lista de presença para passar para vocês aí. E é claro, né?
Você vai para uma sala de treinamento, se você não for usar o notebook no treinamento, que esse é o caso, você não precisa utilizar o notebook, né? Você precisa ter atenção, absorver o conhecimento. É aconselhável que você não ligue, né? Não esteja utilizando esses aparelhos. O treinamento deve ser produtivo, os assuntos devem ser comentados e dúvidas retiradas na interação com a turma. A gente já falou sobre isso. E quando vocês saírem da sala aí, deixem a sala limpa, organizada, né? Arrume as cadeiras e assim por diante. Bom, todo treinamento é importante a gente iniciar com a questão da nossa missão, visão e valores, né? Nossa missão, oferecer soluções logísticas integradas ao negócio do nosso cliente. Segurança, segurança, pessoas diferenciadas em relação à segurança. Resultados, buscar resultados de forma persistente e consistente. Pessoas, pessoas integradas e valorizadas multiplicam resultados. Respeito, respeito às pessoas sempre. Empreender, empreender, criar e melhorar com paixão. Cliente, nossas ações fazem diferença para o cliente. Simplicidade, fazer mais com menos e com simplicidade. E atitude, atitude certa. Pessoas inconformadas com a atitude certa para resolver. E, por fim, a nossa visão, né? Transformar a logística do Brasil. Muito importante, eu sempre falo isso nos meus treinamentos aí, né? Que a gente sempre é importante falar sobre a política. É o momento de você falar, assim, de forma rápida ali, mas está sempre incutindo, mostrando como é a política da VLI. Então, eu aproveito esses inícios de treinamento para dar uma palavra rápida para vocês. Existe uma política na VLI que chama POL, né? Política, né? POL de política 04004. Ela fala sobre a política de saúde, segurança e desenvolvimento sustentável. Esta política, ela tem o objetivo de estabelecer diretrizes e princípios, né? Para a VLI atuar quanto aos valores de saúde, segurança e desenvolvimento sustentável, com responsabilidade social e econômica, ambiental, controle dos riscos à integridade dos empregados e prestadores de serviços, com foco na excelência em saúde, segurança, sustentabilidade e respeito às comunidades. São as diretrizes que essa política estabelece. Mas ela tem dois princípios, né? O princípio de saúde e segurança e o princípio de desenvolvimento sustentável. Seria, de forma muito resumida, mesmo lendo aqui, talvez citando um exemplo, mas assim, de forma bem rápida mesmo, que seriam os princípios de atuação e desenvolvimento sustentável da nossa política. Prestar serviços para os nossos clientes, né, para os seus clientes, em consonância com a legislação e outros requisitos. Então, nosso serviço tem que ser muito bem feito e respeitando a legislação. Em resumo, é isso. Atuar de forma a prevenir a poluição através de busca de tecnologias. Então, nosso objetivo tem que ser sempre esse. Fazer mais com menos, respeitar as legislações e prevenção da poluição. Então, buscar tecnologias que venham a minimizar qualquer tipo de impacto que a VLI tenha que ter nas suas atividades, né? Que possam ter nas suas atividades. Capacitar os seus empregados a prestar o serviço na busca da melhoria contínua do nosso desempenho ambiental. Então, esse treinamento é nada mais que isso. A cada dia, nossas atividades serem realizadas de forma a reduzir os nossos impactos ambientais, né? Desenvolver as suas atividades de forma sustentável perante as comunidades onde atua, sempre com muita atenção às comunidades, com muito respeito às comunidades, né? Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Vou citar um exemplo, por exemplo. Quando você passa próximo à comunidade, você tem duas atitudes. Primeira atitude, se for estrada de chão, ou mesmo se for um asfalto e de época seca, que gera poeira, você pode passar de forma calma, tranquila, para não evitar essa poeira na pessoa que mora próxima ali à ferrovia ou no nosso trajeto, ou pode passar alta velocidade ali fazendo poeira. Primeiro, a gente precisa respeitar o limite de velocidade dando a trabalho aí, fora de trabalho também, mas existe uma regra básica dentro do VLI com os limites de velocidade, tanto no asfalto como em estrada rural. Mas, de repente, você passando aí numa velocidade de 40 quilômetros por hora, mesmo assim faça poeira. Então, você pode passar mais devagar, respeitando essa comunidade, ou não. Então, a sua atitude vai fazer essa diferença
em relação ao respeito à comunidade. Garantir um consumo consciente dos recursos naturais. O que é consumo consciente? Usar energia de forma correta, usar água de forma correta, né? O consumo de água. Verificar a eficácia das práticas da gestão ambiental dos nossos processos. Aí está mais envolvida a parte de gestão mesmo, ambiental, né? A gente tem que sempre estar verificando. E a nossa verificação, muitas das vezes, é inspeção na área, saber como é que está o nosso processo, tá? Atuar de forma respeitosa, inclusive perante as comunidades onde a gente atua. Apoiar projetos com foco no desenvolvimento social, educacional e cultural. Apoiar instituições idôneas para serem beneficiadas pelos nossos projetos. Falando em a diretriz, né, os princípios aí de atuação em saúde e segurança, a segurança é responsabilidade de todos, né? Não nunca podemos esquecer disso, né? Não é do técnico de segurança, não é do gestor da área de gestão integrada, não é o supervisor, nem o analista, é de todos, é minha, sua, né? Todos nós temos que estar preocupados com essa questão de produzir e respeitar e cuidar da segurança das pessoas. Valorizar a segurança significa valorizar a saúde e segurança significa valorizar as pessoas. Então, pessoas cuidadas na questão de segurança, você vai estar valorizando essas pessoas. Queremos melhorar sempre e consistentemente, né? Então, não adianta a gente ter bons resultados hoje e amanhã não. Então, tem que ser uma crescente, tem que ser uma consistência, né? Foco em saúde e segurança é o zero acidente. Estão todos buscando aí o zero acidente. Essa é a nossa meta, né? Uma meta zero, né? A gente sempre tem que buscar essa meta. Identificação e gerenciamento de riscos em saúde e segurança é primordial. Nossas ARs aí, nossa análise de risco, sempre preocupado aí com a questão de segurança, primordial. E a gente quer ser muito bom também em atendimento à emergência, né? Atender de forma rápida, segura, para prevenir as ocorrências aí com pessoas, nesse caso aqui. Então, ok. A gente entra então no nosso treinamento. Qual que é o nosso público-alvo, né? Nosso público-alvo. Analista, né? O analista de emergência ambiental, atendimento à emergência ambiental, gestão de recursos hídricos, gestão de resíduos. Aqui é a parte do corporativo que tem um produto desse para cada analista, tá? E o do meio ambiente de campo, que somos nós aqui do meio ambiente que trabalha diretamente com o corredor e não no corporativo. E o facilitador, aquela pessoa que facilita, que faz a intermediação entre a área ambiental e a sua área, e o cimeiro, né, da Comissão Interna de Meio Ambiente, cimeiro. E execução dos controles, então, ambientais. Então, faltou até um S aqui, né? Controles ambientais. Então, essas aí são as pessoas que precisam, público-alvo para esse treinamento. Sempre o tópico, tá, vai estar aparecendo aqui em cima. Então, agora a gente fala dos objetivos. Para que serve esse treinamento e quais são os seus objetivos? Estabelecer procedimentos para manutenção dos equipamentos de controle ambiental críticos na VLI. Então, eu fiz uma relação rápida aqui de quais são os controles, né? Eu vou ter algumas fotos durante o treinamento, a gente vai conversando, mas, ó, nós temos fósseis aqui, hidrômetros, né? A estação de tratamento de efluente, uma foto mais detalhada aqui do sal. Nossas caixas d'água, né? Depois eu vou falar sobre isso. Manutenção dos nossos poços, Imperatriz, Porto Franco, Poço da Oficina, fossa também, orímetro, né? Muitas pessoas não conhecem um orímetro. Isso aqui é um orímetro que toda vez que você liga o poço artesiano, isso aqui eu acho que é da oficina. Toda vez que você liga um poço, esse contador de horas aqui, ele fica marcando o tempo que o poço está ligado. Mas eu vou falar com mais detalhes quando eu for falar exemplicamente cada um desses aqui. Bom, aplicação. Esse procedimento se aplica às áreas de operação, de manutenção, via permanente, máquinas de via, postos de abastecimento, áreas de apoios e membros da Comissão de Meio Ambiente que possuem equipamentos de controle ambiental. Então, quando possui, ele se aplica às pessoas. Porém, praticamente todas as áreas aqui, né, têm equipamentos críticos. Então, praticamente se aplica a todas as áreas, membros da Comissão de Meio Ambiente, ok? Definições. Só explicando, é claro, né?
Nós, o meio ambiente, a gente pode ajudar e ajuda a formalizar, formatar e montar alguns procedimentos, mas eles já vêm definidos, né? Só para entender, né? Não é, isso aqui é um procedimento já no sistema. Tanto é que os que não estão em sistema, estão em revisão, a gente já não treina as pessoas, né? Então, tem um procedimento, por exemplo, que é de solicitar outorga, ele está em revisão, então nós não vamos fazer esse treinamento, tá? Então, nome do treinamento e as definições. Os termos utilizados na gestão de recursos hídricos e os equipamentos de controle estão descritos no glossário de recursos hídricos disponível na biblioteca da VLI. Então, falando de recurso hídrico, todas as informações estão lá na gestão de produto hídricos. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Um comentário aqui para vocês. Não esqueçam, viu? Vocês estão aí assistindo o treinamento, vão anotando os detalhes. Estou tentando fazer, né? Como eu não estou presencialmente, para repetir para vocês. Às vezes a pessoa não entendeu o meu jeito de dizer, então eu estou tentando ser, né? O mais claro possível, de forma, não estou tentando não falar tão rápido para vocês possam acompanhar de forma clara. Além de estar escrito aqui, tem algumas informações a mais que eu vou passando durante o treinamento. Não esqueçam de fazer as suas anotações. Vamos lá, então, definições, né? Equipamento crítico de controle ambiental. Equipamento utilizado para controlar os impactos críticos mapeados na planilha LAIA. Levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Se você não fez o treinamento sobre LAIA, né? A gente está falando tipo aqueles YouTubers aí, né? Se você não viu aquele vídeo, volte lá e reveja aquele vídeo. Então, se você não fez o treinamento lá, informo para vocês que já tem os vídeos gravados sobre lá. É importante ir lá acessar para você conhecer, ok? Área, área que possui equipamento crítico de controle ambiental. Então, falamos em atribuições e responsabilidades. A área que possui equipamento crítico ambiental de controle ambiental. Designar um ponto focal responsável pela inspeção, operação e manutenção do equipamento crítico. Então, se você tem um equipamento crítico, um poço artesiano, né, uma estação de tratamento de efluente, você, supervisor, gerente de área, né, no caso, vocês precisam ter essa pessoa que vai cuidar desses equipamentos, né, para poder seguir, ter uma atribuição e que esses equipamentos de controle estejam funcionando de forma perfeita, né? Garantir a operação do equipamento e o cumprimento do plano de limpeza e manutenção, e calibração dos equipamentos de controle, tá? Então, vamos citar aqui um, né? Que eu acho que foi polêmico recentemente, caixa d'água. Então, existe um plano de limpeza que a área de meio ambiente repassa para vocês, né? Limpezas de caixa d'água da FNS. Então, tem um cronograma. A cada 6 meses, você precisa fazer uma limpeza de uma caixa d'água. Então, é preciso cumprir com esse cronograma, né? De limpeza. E aí, como diz calibração, voltando aqui, calibração, que tem alguns equipamentos que precisam ser calibrados. Então, se sua área tem um equipamento de controle que precisa ser calibrado, importante também que faça a calibração, né? Providencie, no caso, né? É orçamento, às vezes envio para um outro estado para fazer a calibração, ok? Tratar em conjunto com a Comissão Interna de Meio Ambiente acima, né, quando aplicável, os desvios identificados nos equipamentos de controle ambiental, então, seja na caixa d'água, seja no hidrômetro, no orímetro, tratar essas ações aí na comissão. Aí vem, né, os equipamentos de controle. Então, tem diversos equipamentos de controle, né? Equipamento de controle ambiental. Levantamento dos aspectos ambientais e seus impactos no lar é necessário para determinar onde é preciso haver um controle. Estabelecimento da periodicidade para ações de gestão e minimização dos impactos deverá obedecer à matriz de importância de classificação no LAI. O que que acontece? O LAI ele tem a sua atividade, seu processo, sua tarefa. Aí vem os seus aspectos e relacionado a esse aspecto, qual que é o impacto ambiental.
E esse procedimento, ele tem periodicidade, quantas vezes você faz essa sua manutenção ou atividade, digamos assim, né? Ele tem isso e tem a sua severidade e a sua abrangência. E essa avaliação do LAI, ele especifica qual que é o controle ambiental. Então, para que a gente faça, a gente tem que fazer esse levantamento para a gente saber quais são os controles, por exemplo, falando de caixa d'água, limpeza semestral, né? Então, é lá no LAI que vai ter essa matriz de importância, essa classificação do aspecto impacto ambiental para esse equipamento. Os impactos classificados como significativos, né? Porque tem muitos impactos, quando você vai fazer a planilha, poderia até mostrado uma planilha aí, né? Mas como eu estava falando, né? Volte lá no treinamento do Laia, ou se você já lembra, a gente já seria mais rápido aqui, né? Aí aquela perguntinha, né? Alguém tem alguma dúvida, né? Anote aí para a gente conversar depois, tá? Então, os impactos classificados como significativos, eles deverão possuir um controle ambiental. Se vocês estiverem lembrando disso, é isso. Então, quando ele não é significativo, não precisa você colocar nada na faixa de controle. Mas se ele é crítico, né? Se na avaliação do aspecto e do impacto ambiental, é uma planilha do Excel com fórmulas automáticas. Foi informado, ou foi o resultado, né? Resultou-se em um sistema crítico, então ele precisa ter um controle ambiental. E aí o controle geralmente é um equipamento, alguma ação, procedimento e assim por diante. Então ele fala que quando for crítico, né, deve possuir um controle ambiental. E deverão estabelecer os elementos de gestão do sistema de controle, tais como os objetivos, metas, treinamentos, comunicação dos técnicos, programas de monitoramento, principalmente cronograma de inspeção, operação, manutenção, calibração e limpezas. Ok? Então lá é muito importante. Falando de equipamento crítico, a planilha lá é muito importante. Só voltando nesse assunto lá, o treinamento existe para vocês assistirem, mas o Laia, ele está em processo de revisão também, tá? O conhecimento adquirido lá no treinamento não se perde, claro que não se perde, mas está sendo incluído agora a questão do, a questão do, é o celular, né? Eu falei que ia desligar e acabei que ele ainda está tocando. Eu estava falando sobre essa planilha lá, tá ok. A gente está nessa atualização, está estando a parte de sustentabilidade, tá? Então a planilha lá está em revisão. Cronograma de inspeção, operação e manutenção, calibração e limpeza deve ser armazenado em local de fácil acesso, como diretório de meio ambiente local ou sistema de gestão informatizado. No CIV, tá? O cronograma de inspeção deve estar armazenado em local de fácil acesso, como diretório de meio ambiente local, conforme a gente falou aí. Os equipamentos mais comuns, né, de controles ambientais são, então vai listar os equipamentos aí de controle ambiental, quais são os mais comuns do dia a dia que a maioria já conhece, né? Eu, eu, eu vou precisar, pessoal, como é questão um pouco de emergência, eu não consigo visualizar aqui, deixa eu ver se consigo pausar o vídeo, só para atender essa situação aqui. Acho que eu consigo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vocês me desculpem, mas é uma questão muito importante aqui. Eu preciso. Deixa eu ver. Consigo parar o vídeo.